continuar a ler sexta parte, discursos pelo menos 11 e 12 da obra de Dara Shikoh, do príncipe Mohammed Dara Shikoh, filho do imperador mogol Shah Jahan, já do século XVII, intitulada Majma-ul Bahrain, a intercomunicação dos dois oceanos, o oceano da sabedoria islâmica e hindu, e que nos seus níveis mais profundos ou mais elevados são comuns e subjacentes a todas as religiões e práticas, e que foi realizado por Dara Shikoh num sentido de conseguir harmonizar os povos ligados a essas religiões. Tentativa que já fora iniciada pelo seu avô Akbar, que chegara mesmo a mandar vir sacerdotes de Goa para discutirem com ele numa procura da verdade, searching the truth, e que chegou mesmo a fundar um tipo de religião, Din Ilahi, a religião do espírito, a religião da fé espiritual. O seu filho, Shah Jahan, embora também aberto ao diálogo com religiosos cristãos e islâmicos e hindus, notabilizou-se mais pelo seu aspecto amoroso, afetivo e arquitetónico, dando graça à ideia de um monumento dirigido à sua mulher Mumtaz, do qual nasceu o famoso Taj Mahal, ainda hoje uma pérola viva para poder ser contemplada e gratamente apreciada e entre os nossos níveis mais profundos assimilada como beleza, como amor, como doação, como contemplação pura. Dara Shikoh notabilizou-se por ter feito grandes diálogos com místicos e ter escrito várias obras, e ter também dado ordem e auxiliado a tradução de famosos textos da tradição espiritual indiana, nomeadamente os mais elevados e profundos, denominados Upanishads, que significam literalmente ouvidos ao pé do mestre, e que são diálogos com conhecimentos e práticas já de ordem interior. Esta obra, Majma-ul Bahrain, tem a sua qualidade de pioneira, como outras obras de Dara Shikoh, e nos nossos dias em que há tantos conflitos ainda aparentemente religiosos, mas que em geral são mais dos egos ou de visões muito literais dos textos sagrados, quando sabemos que a letra mata e o espírito é que vivifica, e que o mais importante é verdadeiramente o amor à divindade iluminada, à divindade pessoal que cada um pode sentir dentro de si, amor esse que se vai manifestar no amor para com os outros seres, um amor responsável, um amor atento, um amor sábio, dialogante, e é isso que nós estamos, no fundo, a fazer com esta obra de Dara Shikoh, e possam as suas bênçãos estarem connosco e possam a sanga, o grupo dos seres ligados com Dara Shikoh ou invocados neste livro, inspirarem-nos também dentro do corpo místico dos espíritos que, sobrevivendo à morte, possam continuar a inspirar os seres terrenos. 12º capítulo, discurso sobre o Nubuwat e Wilahat, que se
se pode traduzir pelos apóstolos, pelos profetas, pelos inspirados e pelos santos Wilayat. Estes Nubuwat podem ser divididos em 3 classes. Primeiro, aqueles que contemplaram Deus, seja com os olhos interiores ou com o interior. Segundo, os que ouviram a voz de Deus, quer apenas como som ou como som composto de palavras. Terceiro, aqueles que possam ter visto os anjos e terem escutado a sua voz. Vemos aqui uma divisão original e valiosa, na qual inclui os que conseguiram ver os anjos, algo que não é tão difícil para quem trabalha, se esforça, aspira e recebe. São 3 tipos que podem haver ainda: os puros, os que se tanzihi, os que se assemelham os profetas ou os apóstolos que se assemelham, tashibi, e finalmente uma combinação destes 2 níveis dos puros e que se assemelham. Os puros, tanzihi, pode ser apresentado como exemplo um Noé bíblico, legendário, possa a paz estar com ele, que contemplou Deus em pureza e convidou as pessoas a se reunirem com ele ou a abraçarem a sua religião. Mas poucos aceitaram a sua fé e, portanto, mergulharam, ao não aceitarem a sua contemplação, foram mergulhados num oceano de destruição. De igual modo, os mestres, ou seres mais espirituais do nosso dia, convidam os discípulos a uma pura contemplação de Deus. Mas nenhum deles atinge um estado de um arif, de um ser mais espiritual ou santo. E poucos são beneficiados pelos seus discursos e morrem, portanto, no caminho Soluk e na Tarika, no caminho da jornada, sem atingirem Deus. Os que se assemelham são os que podem ser comparados a Moisés, paz possa estar com ele, que se diz que viu Deus no fogo de uma árvore e que ouviu palavras vindas das nuvens. Uma larga secção dos seguidores de Moisés tornaram-se antropomorfistas e começaram a adorar a vaca e cometeram um erro. Nos nossos dias, alguns dos seus seguidores, Mukallidin, que seguem em suas vidas essa profissão, caíram de um estado de pureza no antropomorfismo e distraem-se, indulgem-se em verem faces atrativas, belas, e passam o seu tempo a jogar, a brincar. Uma pessoa nunca deve seguir tais pessoas. Estes avisos aqui da Arashikó, poderemos comentar, são muito atuais, porque as pessoas passam muito tempo distraindo-se e a sociedade
inventou uma série de espetáculos, uma série de entretenimentos ao acesso manual fácil, como são a internet, os telemóveis, e a autorrealização espiritual vai diminuindo cada vez mais, já que as pessoas se envolvem demasiado em exterioridades superficiais, ou mesmo entrando em caminhos pseudo-espirituais, esotéricos, astrológicos, de cura. A maior parte das vezes acabam por se deixar apanhar pelo dinheiro, pelo ego, pelo mundo e, portanto, no fundo, indulgirem-se em distrações superficiais. Um verso é posto aqui por Darashikar. Qualquer face que atraia o teu coração e que tu contemples, o céu removerá ela diante dos teus olhos. Vai, dá o teu coração àquele que no círculo da existência permaneceu sempre contigo e assim continuará a estar. Um apelo forte ao amor divino, ao Bhakti, tão trabalhado na tradição indiana, mística, à divindade manifestada pessoalmente dentro de nós e que nós devemos fazer crescer, manifestar-se, ou mesmo também ao anjo em nós. A terceira classe que nós dissemos que eram os que uma combinação do puro e do que se assemelha pode ser considerada a do apóstolo ou profeta Mahomet. Possa a paz estar com ele e suas orações, o qual se reuniu com o absoluto Mutlak e o determinado Muqayyad, o sem cor e o colorido, o próximo e o distante. Há uma referência a esta mesma dignidade no verso santo do Alcorão, capítulo 17, número 11. Nada é como a semelhança a Ele. Ele é o que ouve, é o ouvir e é o ver. Este verso é um verso muito importante no sentido dos monoteístas indianos, como se chama Darashikar, que são aqueles que conseguem estar permanentemente a sentir e a ver a presença subtil, divina em tudo. Continuamos. O primeiro que dissemos, nada é semelhante a ele, é uma referência à sua pureza. E a parte final, ele é a audição e a visão. É uma referência ao tashbih, ao assemelhar-se. Este é o estágio mais elevado e sutil da universalidade e da perfeição, que foi reservado para esse Senhor Mohamed. A paz seja com ele. Assim, o nosso profeta fez rodear o mundo inteiro, desde o Oriente ao Ocidente. Ora, o Tanzihi, a semelhança, não a semelhança, ele está sem semelhança, porque é a pureza. Enquanto que a profecia, ou o profeta, ou o estado, a capacidade profética, ou a capacidade de apóstolo pura, em geral, está vazia dessa semelhança.
Assim, unindo os dois, esta capacidade profética e de mestria e de santidade combina as duas. E isso está escrito também num verso do Corão, capítulo 57, número 3. Ele é o primeiro e o último, aquele que está sobre todos e o conhecedor das coisas escondidas. De igual modo, a santidade está limitada aos perfeitos, em cuja seita ou agrupamento pelo qual louvam a Deus, o mais elevado, foi dito também no Corão, capítulo 3, verso 109: vós sois os melhores das nações e fostes erguidos em benefício dos seres humanos. Ou seja, vós sois os meus melhores seguidores, os que conseguem combinar a pureza, tanzid, a contemplação pura, e o tashib, e a semelhança, no qual a presença divina é sentida também e tudo, e não apenas numa visão da divindade transcendente ou visível a um olho espiritual. Assim, no tempo do nosso profeta, possa a paz de Deus e as salutações estarem com ele, já havia entre os místicos seres como Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, casado com a filha do profeta, como Fátima, Hassan e Hussein, os seus dois filhos, sendo estes três os três primeiros imãs do movimento Shia, os Sikhs Baki, os 6 Baki, Sita e Bakia, e os 10 Ashara e Mubashara, os que foram abençoados, e muitos grandes Mujahars, Ansars e Sufis. No tempo de Tabi'in houve santos como Uzay e Karani, depois mais tarde como Dunhum al-Mishri, Fudail Behihad, Mazruf e Karki, Ibrahim Hadam Bishri e Hafi, Sari Ashakati Bizahi Bistani, Ustad Abu Qasim Junai, Sal Abdalu At-Tustari, Rohamin Abu Said Karas, Abu Hassan Al-Nuri, Ibrahim Kahwaz, Abu Bakr Shibli, Abu Bakr Asiti e outros. No período ainda houve Abu Said Abu Kair, Sheikh Hilam Ki Haja, Abdullah Ansari, Sheikh Ahmad Idjam, Muhammad Masoud Tausk, Ahmad Ghazal e Abu Qasim Gurgani. E no outro período ainda houve santos como o meu Pir, o meu mestre espiritual, o meu guia espiritual, Sheikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani, possa a sua paz e inspiração descer sobre nós. Abu Hutman al-Maghribi, Sheikh Muhyiddin ibn al-Harabi, muito conhecido, pois andou aqui no Alam da Luz e, segundo algumas tradições, teria chegado mesmo a Lisboa. Sheikh Najmuddin Kubra, outro grande mestre persa iraniano, com grandes desenvolvimentos na sabedoria da luz, da visão interior, das cores, com obras muito interessantes traduzidas e referidas, por exemplo, por Henri Corbin e por outros. Depois o famoso Sheikh Faridin Hattar, com algumas das suas obras mal traduzidas em português, como a Conferência dos Pássaros, na edição da Cultrix, muito fraquinha, abreviada, a partir da edição também abreviada de Nod, inglês, no qual as partes mais espirituais foram omitidas. Attar, um místico, tem essa obra, a linguagem, ou o diálogo, ou a
Conferência dos Pássaros e que recentemente vai ser agora apresentada em pinturas por José Pinto Antunes e para o qual eu escrevi um pequeno texto introdutório. Depois, Maulana Jalaluddin Rumi, o grande Rumi, fundador dos derviches, que se venera ainda em Konya e cujo seu diwan e a sua obra mística continua a ser das mais lidas e apreciadas. Noutro período houve também Khwaja Muhyiddin Chisti, fundador da Tariqa Chisti, Khwaja Bahauddin Naqshband, fundador da Tariqa Naqshband, Khwaja Habar Maulana Abdul Rahim Jami, outro místico e sufi famoso. Noutro período houve santos como o Mosheikh, o segundo Junaid Shah Amir, um grande místico do qual Dara Shikoh conta várias histórias, como também o seu mestre Mian Bari e o seu guia Murshid Mullah Shah. E finalmente o Shah Muhammad Dilruba, o Sheikh Tahir Sahib e finalmente o Baba Lal Baraji, um hindu yogi com quem Dara Shikoh teve grande relacionamento. Estes últimos foram mestres dos quais Dara Shikoh conta várias histórias interessantes que foram os seus grandes iniciadores. Passamos agora para o capítulo seguinte, 13º discurso sobre Barmahand. Barmahand significa tudo, cool, se aplica necessariamente. É claro que se formos dizer nos nossos dias chama-se Brahman, ou se aplica à determinação do necessário eu na forma de um globo redondo e que não se inclina para nada, nem se junta a nada, a sua proporção é igual em tudo e toda a criação e exibição tem lugar no seu meio. Daqui o nome de Brahmananda, dado por ele pelos monoteístas, ou se nós quisermos dizer os não dualistas, os Advaitas indianos. Brahmananda, Paramasukadam, Kevala, Vishnanamurtim, Danvatitam, Gagana Sadrisham, Tattva Maksya Laksyam, Ekam, Nityam, Bimalam, Ashalam, Sarvat Sashibutam, Triguna Raitam Satgurum Tam Namami Om. Esta é uma oração das poucas que eu sei de cor, dedicada exatamente a Brahmananda, ao Espírito Divino, omnipotente, no sentido de omnipresente e por detrás de tudo, e aos mestres que o consigam já sentir, contemplar ou, de certa forma, partilhar e impulsionar. Om Brahmananda Paramasukadam Kevalam Vishnanamurtim. 14º, uma sanga sob as direções Jihad. Os monoteístas islâmicos olham o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, o Alto e o Baixo, como direções separadas. Por isso, de acordo com eles, há 6 direções, enquanto os monoteístas indianos falam em 10 direções. Consideram que entre cada uma destas 4 existem outras direções separadas e, portanto, chamam-nas Daha Disha. Dasa Disha, as 6. Dasa Disha, as 10 direções.
Discurso agora sobre os céus aos níveis superiores. É o 15º capítulo, Ashmahan. De acordo com os indianos, os níveis celestiais são chamados Kagan e são 8. Destes 7 correspondem aos 7 planetas, nomeadamente Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. Na linguagem indiana, eles são chamados os 7 Nakshatra e são Sanishar, Varyaspat, ou, se nós quisermos, Sunaiskara, Brahaspati, Mangala, Surya, o Sol, Shukra, a Lua, Shukra Vênus, prazer, Mercúrio, Buda, a discriminação, e a Lua, Chandra. Agora, o céu contém também todas as estrelas fixas e é, neste aspecto, considerado como a oitava esfera. Chamam a esfera das estrelas fixas, Falak e Tawabi, enquanto os doutores e mulas religiosos Al-Hishar islâmicos designam Kursi na sua fraseologia, e depois assim segue o verso do Corão, capítulo 11, 255. O seu Kursi, trono, estende-se sobre os céus e a terra. O 9º nível do céu é chamado Ma-Akash e não está incluído na lista desses céus, porque se considera que ele rodeia-os todos e mesmo rodeia o trono divino, e os céus e as terras estão contidos nele. Este Ma-Akash é realmente uma boa expressão para o espaço ilimitado e infinito, que contém mesmo em si a manifestação central divina, quando a divindade se manifesta como trono, como face, como ponto central para os seres e centelhas emanados dele. 16º capítulo, e terminaremos aqui para não sermos muito longos. Temos um pequeno discurso sobre a Terra, Zamin. De acordo com os indianos, a Terra foi dividida em 7 níveis ou planos, denominados Shaptatala, cada um dos quais é nomeado Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala e Patala. De acordo com os islâmicos, a Terra também tem 7 níveis, tal como está contido no verso santo. Corão, capítulo 78, verso 7. Allah, divindade de Deus, é quem criou, ou podemos dizer, emanou os 7 céus e a terra semelhante a eles. Estes níveis terrenos e celestiais é evidente que são muito dependentes de uma astronomia e de uma visão bastante limitada em relação à realidade, e temos que dar o desconto e considerar que há que ver que cada ser tem que, por si próprio, fazer a sua síntese entre a ciência dos seus dias e a religião perene. A religião, a religação consigo próprio como ser espiritual e com os mundos espirituais e divinos de onde proveio e para onde regressará quando abandonar este corpo físico, podendo, desenvolvendo já os seus sentidos espirituais, em especial o seu coração espiritual do amor e da compaixão, da tolerância, da sensibilidade, da atenção,
e o seu olho espiritual do discernimento, da concentração, da força da vontade, da aspiração. Possam estas qualidades ser desenvolvidas em nós e certamente, sendo postas em ação harmoniosamente no mundo e numa humanidade tão desorientada por tanta violência, por tanto egoísmo, por tanta manipulação, por tanta charlatanice, que o mundo melhorar. Para isso, Dara Shikoh e muitos destes místicos realizaram experiências interiores muito profundas, bastante mais difíceis de realizar nos dias de hoje, pois a dispersão é 1000 vezes maior, e sabemos que alguns destes mestres de Dara Shikoh tinham fases em que estavam meses retirados sem ver ninguém e apenas em práticas interiores, e conseguiram assim não ter as suas mentes completamente cheias de ruído, de imagens, as tais imagens que vamos recebendo por brincadeira, por ser agradável, e que vão enchendo e atulhando a mente das pessoas. O saber ocupa lugar e, sobretudo, o saber efêmero e superficial, que ainda que seja descartado facilmente, deixa os seus efeitos durante algum tempo. Daí que seja importante uma prática diária na qual o nosso coração e o nosso olho espiritual se afirmam perante a massificação horizontalizante e consumista e alienada, e brigam e irradiam e tornam mais luminosa nossa existência na Terra e irradiando para o cosmos. Possam então as bênçãos de Dara Shikoh e todos estes mestres que foram nomeados, nomeadamente Hafiz, Rumi, Atar, Myanmar, Mullah Shah e muitos outros. Paz e amor em todos os seres e boas inspirações.